a ideia do educativo, para mim, sempre foi muito ligada a uma educação informal. Porque está desligado daqueles dogmas da escola, você tem que entregar nota, diário dos alunos, coisa e tal. E participar de um educativo como esse também acabou despertando um interesse completamente diferente para mim. Primeiro porque eu sou da área de história, né? Sou historiadora, não sou da área de artes. Então acabou sendo uma experiência nova e também surgiu inicialmente como um desafio para poder fazer parte disso, poder como eu posso colocar? Se entregar completamente ao que seria fazer parte do educativo voltado para a arte. Eu nunca tinha trabalhado com isso antes, foi na verdade meu primeiro estágio. E eu, na verdade, me inscrevi para a vaga de programação aqui no SESC e acabaram me chamando para cá. E eu vejo isso como muito positivo, não porque eu me encontrei realmente nesse trabalho, mas porque eu tive uma experiência mesmo de viver com fotografia assim, todo dia e discutir isso todo dia. E fotografia já era um grande interesse meu na faculdade, que eu faço artes visuais. Para mim, o educativo ele traz muitas possibilidades, muitas formas de pensar a relação com o outro, a relação de aprendizado, de troca, de compartilhamento. E o meu interesse em estar aqui, estar participando de um educativo, fazer parte da área de mediação cultural, o que mais me interessa nisso tudo são as trocas. É o poder ouvir, o poder receber, poder entender o que o outro pensa, entender o que o outro tem para compartilhar. Também, porque, por exemplo, no meu caso, estou estudando, né? Estou aprendendo. E todo mundo está sempre aprendendo, né? Quem é formado ou não. Então, de você ter essa troca, esse diálogo mesmo, né? Que seria mais uma questão de aproximar as pessoas com essas linguagens artísticas, que são várias, não é só uma foto, uma escultura, uma pintura. Tudo faz parte desse mundo que a gente chama de arte, né? E pensar também, tipo, o que é, o que deixa de ser. Fazer essa aproximação mesmo com as pessoas. Essa foi a minha primeira experiência com educação informal, né, dita informal, e foi muito importante para mim, enquanto professor, enquanto educador, seja formal ou informal, e enquanto historiador, enquanto pesquisador, né, acho que foi muito importante, porque abriu meus olhos para novas formas de aprendizado com quais eu não tinha contato, uma forma mais livre, que não tem que ser regrada por uma grade, por aulas, né? Uma nova forma de se relacionar com o saber da experiência, com o saber do cotidiano, com o saber dos sentidos e dos sentimentos, algo que eu não estava acostumado numa formação muito acadêmica, científica, muito formal, materialista. E isso me aproximou mais da minha sensibilidade, né? enquanto profissional e também enquanto pessoa. Tem uma das fotos que traz essa árvore, essas raízes, e falar da relação natureza e do humano, né? da relação homem e o natural, homem e a árvore, e essa raiz, sempre fala muito para mim. Fala dessas confluências, dessas redes, que é uma árvore conectada na outra dentro de uma floresta. E elas estão conversando, estão se comunicando, elas estão
se alimentando, né? Uma com a outra, nessa troca. E eu acho que essa obra traz muito isso, assim, de pensar a educação, né? Pensar o que é essa educação, por que eu quero estar aqui, porque esse lugar me faz ter mais vontade de ouvir as pessoas, de compartilhar e de aprender mais com os outros, né? Essa troca. Então, o educativo do SESC aqui me fez abrir e pensar de outra forma, eu querer estar nesse lugar, sabe? Da educação, do ensino não formal. Eu quero estar aqui, eu quero movimentar, eu quero abrir espaços, né? Eu quero diálogo. Porque a expectativa que eu tinha era de chegar aqui e fazer uma visita com o público de uma forma completamente explicativa do que era a obra. Olha, é isso, isso e isso, é algo que está dado na imagem. E não foi isso, foi muito diferente. Foi muito mais uma questão de se colocar junto com a pessoa. Cada mediação você também descobrir a obra, porque cada um tem uma visão diferente sobre a mesma imagem. Que é uma nova forma de lidar com o conhecimento e com o aprendizado, que não é aquela forma da escola ou do cursinho. É uma forma muito mais espontânea e muito mais, talvez, libertadora, porque você está ali num contato imediato com uma pessoa sem muitos planos, né? Embora você tenha um roteiro e você possa aplicar esse roteiro, mas você vai adaptando esse roteiro, você vai adaptando o que você tinha pensado desse plano àquela pessoa, àquela situação, não é? As imagens com que você quer trabalhar, o interesse que aquela pessoa tem. Isso permitiu não só que eu mudasse o meu modo como eu ensino, mas como eu me relaciono com as pessoas, né? Eu me percebi, depois que eu comecei esse estágio, mediando nas minhas relações cotidianas. Somado ao trabalho, teve muitas vantagens estar aqui, que foi conhecer muitas pessoas que me ensinaram muito, sendo a equipe, que me mostrou diversas formas de analisar a obra, né? Que eu sou muito pé no chão, então eu analiso a obra muito pelo lado mais político, bem estético, e eu tenho muitas pessoas na equipe que trabalham com sensação, coisa mais instintiva, assim, que eu aprendi a mexer mais, assim, então foi bom para sair um pouco da minha zona de conforto. A figura do supervisor é uma figura que está ali, mas não é para, sabe, ficar de olho ou ficar como uma autoridade, alguém que está acima, né? Mas não, é justamente isso, para poder trocar e para poder estar numa posição também de educação, que é uma posição assim, né? Não é aqui, mas é assim. E a figura do supervisor também mudou para mim aqui nessa exposição, sabe? Não é essa figura, tá hora de cobrança, mas é a figura que constrói junto, né? Que já falando na performance, então, a Elo fez uma, eu fiz uma também com a ajuda de toda a equipe e eu gostei muito de ter feito, de ter trabalhado, se chama Ausente Presente. E foi bem importante porque era uma ansiedade que eu tinha desde o começo da exposição, não tinha colocado em prática ainda. A ideia surgiu, a Thiago falou, vai e desenvolve. Aí fiz, gostei muito de ter feito, a reação do público em si foi boa também. Não teria problema se não tivesse sido boa, mas é que achei que foi bacana, causou estranhamentos que não é que eu queria, assim, mas que estava prevendo mesmo com essa proposta. E ter o Instagram para cuidar também foi muito importante nessa questão do fazer artístico, de como nós passamos a nos relacionar com a arte e com a fotografia. Com relação à questão de, por exemplo, pensar ângulo, pensar sombra, luz, isso funciona, aquilo não funciona. Porque, querendo ou não, nós tínhamos que ter alguma relação com esses fotógrafos, né? Com a exposição. E o Instagram, então, ele foi muito importante para ajudar na construção desse caminho, na construção dessa formação que foi feita não durante a primeira semana ou durante um dia que a gente teve a mais de formação, mas durante os 3 meses, que foi uma formação contínua. De ações poéticas, como eu falei, eu tenho muita dificuldade com isso, de sair um pouco
da minha zona de conforto, mas eu comecei a escrever mais coisas que eu sentia que as obras evocavam, então comecei a montar um caderninho, que foi sugestão do Thiago, supervisor. Estou trabalhando num roteiro sonoro com o meu amigo Tui, e a gente está reunindo som com a fotografia, então sair desse lado só da discussão falada, com mais para a sensação. Então essa é uma experiência que eu não teria normalmente no meu dia a dia, na faculdade, na faculdade foco muito em coisas minhas e projetos meus que eu já estou confortável aqui, eu tive que explorar, sabe? Então isso foi bom. E é muito doido como a gente construiu espaço dentro de espaço, assim, né? Por fim, a minha relação com a fotografia, eu devo dizer que ela continua a mesma, no sentido de continuou muito positiva e manteve o meu interesse. E também, na verdade, me incentivou a tirar mais fotos mais cotidianas, menos um evento, sair para tirar fotografias e mais parte do meu dia a dia, assim, de ver uma coisinha e tirar foto e registrar, que eu estava pensando no Instagram, então essa é uma coisa que eu também tinha pouco no meu dia e acrescentou. Mas a minha vontade de trabalhar com fotografia, felizmente, continua e foi uma experiência muito boa, eu acho. É isso que eu tenho para falar. O que ficou dessa experiência toda pra mim foi isso. Um novo olhar pra educação e um novo olhar pro outro também. Essa parte eu acho sempre meio complicada, porque é muita coisa que fica, eu acho. E, bom, acho que tem aquela questão bem clichê, né? Um crescimento mesmo como ser humano, porque você tem contato com outras pessoas, tanto pensando na equipe, pensando no SESC, os outros funcionários do SESC, os visitantes que passam por aqui, as pessoas que passam por você, que você falou, conversou, seja 5 minutos numa visita ou 1h30. Então tem esse crescimento, né? Por causa desse diálogo, dessa confluência. E com a disposição, eu acho que com esse trabalho aqui nesse estágio, fica muito forte, eu sei que parece repetitivo, mas fica muito forte essa questão do diálogo para mim. Que era uma palavra que já me chamava muita atenção antes e com essa exposição, assim, ela me marca ainda mais. Fica mais coisa no diálogo, eu tenho bem mais paciência, assim, depois dessa exposição. O que fica vai ser esse contato com a arte, com a fotografia, com a poesia, com a literatura, com a música. Tudo isso penetrou e convergiu nessa exposição. Vai ficar os laços que eu fiz com as minhas colegas, com o SESC, com a Carol, com o Thiago, com os meus superiores, o aprendizado profissional, o aprendizado para a vida e uma nova forma de perceber o mundo.